Deus te amado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque somos talvez improváveis, pessoas que ninguém acreditava mais, pessoas que talvez as pessoas não dessem nada por nós, Senhor. Mas o Senhor acreditou em nós, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu um chamado. Então, Senhor, nessa noite, Pai, através do Teu Filho, do Senhor, Deus, a Tua palavra, Tua possa ser, Deus, levada aos corações. Usa quem Ele quer, e saiam completamente transformados pelo poder do Teu nome, transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra. Deus, eu creio que em nome de Jesus, Pai, ninguém entrou aqui, Senhor, Deus, fraco, caído, deprimido, sairá da mesma forma, mas sairá, Deus, em nome de Jesus, fortalecido na força do Senhor, na força da Tua palavra e na força do Teu poder. Deus, nós oramos pedindo, Senhor, toda a Tua igreja, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, e em nome de Jesus, usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A nossa vida, a nossa caminhada cristã é uma vida cheia de momentos. É verdade. É uma vida cheia de, muitas das vezes, altos e baixos. Muitas das vezes, medida por grandes momentos, momentos de glória, momentos em que estamos cheios da glória, do poder de Deus. Momentos em que estamos sendo usados e ousados na presença de Deus. E, infelizmente, na caminhada dos anos, até compartilhei isso com a equipe de liderança esses dias aí. Eu percebo que muitas das vezes isso é um dos fatos que nos distanciam muitas das vezes do Senhor. Estamos cheios de glória, cheios de graça, esquecemos que a glória é dele, esquecemos que o poder é dele, esquecemos que só somos usados porque é ele quem faz, é ele quem nos usa, é ele quem nos chamou para fazer algo. E aí começamos a querer andar sozinhos, começamos a nos vangloriar. Eu sou o pregador, eu sou o cara, eu sou o cara do louvor, eu faço, eu aconteço, eu estou assim, eu estou assado. E acontece de que muitas das vezes nós queremos andar com a força dos nossos braços, com a força dos nossos pés. Andar com os braços não dá, vai andar. Mas a verdade é, queremos viver na força do braço, na força do peito, na marra. E muitas das vezes isso acaba nos distanciando do Senhor, porque começamos a viver o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, e deixamos a vontade de Deus de lado. Tantas pessoas também elas passam pela igreja, porque elas querem uma bênção. Deus, eu estou vindo para a igreja porque eu quero tanto que o meu parente que está lá no hospital, ele seja tocado pela tua presença e ele seja curado. Eu quero tanto que o meu marido volte para casa, eu quero tanto que a minha esposa volte para casa, mas muitas das vezes nós fazemos algumas coisas e nos colocamos à disposição do Senhor para buscá-lo até o momento em que o marido volta para casa. E aí quando começa a dar tudo certo na nossa vida, nós deixamos Deus de lado. Para que você vai atrás de Deus? Para que restaure o seu casamento, e na hora que o seu casamento está tudo certinho, você começa a retroceder e deixar Deus de lado. Nós somos assim. Semana passada nós compartilhamos a respeito de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, e Deus cumpriu num determinado momento, mas Deus olhou para o coração dele e falou assim: ei, me entrega o teu Isaac, me entrega isso, porque eu não sei se o teu
teu coração está na promessa ou em mim? E muitas das vezes é isso. As pessoas elas estão com o coração voltado para os dons, para o chamado, para o talento. Elas estão com o coração voltado para aquilo que elas vieram buscar. Deus, eu vou fazer uma campanha de oração porque eu quero uma porta aberta, uma porta de emprego. Aí na hora que a porta de emprego se abre, domingo, solzão, o que eu vou fazer na igreja hoje? É melhor ir para a praia, é melhor curtir a vida, é melhor curtir a família. Aí a gente quer a porta de emprego, mas a porta de emprego se abriu e nós esquecemos do Senhor. Nós queremos tanto o carro novo, nós queremos isso, mas aí na hora que chove o meu carro não pode pegar chuva para ir à igreja. Vocês já perceberam que isso acontece muito e muito? Eu me lembro de uma ilustração de uma jovem que ela estava hospitalizada, desviada da igreja, estava hospitalizada. E aquela jovem, ela, num leito de hospital, ela clamava: Senhor, se eu sair desse lugar, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Senhor, se eu sair daqui, o médico acabou de dizer que eu só tenho mais alguns dias de vida, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Mas Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que Tu és o dono do milagre. Aquela menina orava intensamente, dizendo: Senhor, me tira do leito do hospital e eu vou te servir. E de repente aquela jovem, ela tem a visita de um anjo que diz para ela assim: o Senhor ouviu a tua oração e resolveu te acrescentar mais 10 anos de vida. Aí aquela jovem falou assim: amém, glória a Deus, agora eu vou servir ao Senhor. A primeira semana ela foi à igreja. A segunda semana, aquela jovem já não era mais a mesma. A segunda semana aquela jovem se produziu para ir àquela vigília que não era na igreja. Ela se produziu para ir para a balada, ela se produziu para ir para o mundão. Ela falou assim: ei, eu sou jovem, eu só tenho mais 10 anos, eu não posso perder o meu tempo dentro da igreja, porque o próprio Deus falou que eu só tenho 10 anos. E de repente, no caminho da balada, aquela jovem sofre um acidente e morre. E aí, chegando no céu, chegando no juízo, sei lá onde aquela jovem chegaria, ela questiona o São Pedro, talvez, e diz para ele: ei, estou errado aqui, não era para eu estar aqui, porque Deus falou que eu teria mais 10 anos de vida. Aí ele olha e fala assim: mas quem é você? Eu sou fulana de tal. Ele falou: deixa eu ver a foto da tua identidade. Mas deixa eu ver você. Ué, não é mais a mesma pessoa. Não pelos pixels, não pela tatuagem, não pela maquiagem. Mas ele falou assim: você está completamente diferente daquela pessoa que na hora que precisou de Deus buscou e disse que o serviria. Aí aquela jovem acabou morrendo porque ela não serviu a Deus como ela deveria. Tantas pessoas, elas simplesmente estão vivas porque Deus está falando assim: eu estou te dando uma última oportunidade, eu estou querendo mudar a tua história, eu quero mudar o teu quadro, porque tantas pessoas já poderiam ter morrido numa boca de fumo, já poderiam ter morrido de overdose, já poderiam ter sido assassinadas. O diabo tem seguido e tentado matar tantas pessoas que eu conheço. E Deus sempre dando livramento, e Deus sempre falando: ei, eu estou te dando uma oportunidade, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. E às vezes a gente entra na igreja, e aí na hora que vê que está tudo bem, a gente se afasta. Paulo, ele era um homem que em um determinado momento da sua vida, ele queria caminhar pela força dos próprios braços. Ele queria dizer: ei, eu sou religioso, eu conheço tudo da lei, eu conheço tudo disso, eu conheço tudo daquilo. Mas em um determinado momento ele encontrou Jesus. Num determinado momento ele descobriu: eu não sou
nada, eu sou o mais fraco. E aí ele declara em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. A verdade é que Glória a Deus. Paulo entendeu que não dava mais para ele viver na força do próprio braço. Ele precisava começar a declarar: Senhor, a minha vida precisa ser mudada. Senhor, eu preciso de continuar andando contigo dia após dia. Mas se eu voltar a ser aquele Paulo de antes, se eu voltar a ser aquele homem de antes, que andava na mesma força do meu conhecimento, na força do meu salário, na força do meu dinheiro, na força do homem, eu não vou chegar a lugar algum. Paulo todos os dias ele reconhecia que ele precisava daquilo. E muitas das vezes a gente fala assim: a minha vida tem sido luta atrás de luta, luta atrás de luta. E aí você fala assim: por quê? Porque muitas das vezes, se Deus te entregar tudo que Ele tem para você, você se afasta. Você abandona, você esquece aquilo que Ele te chamou para fazer. Você esquece aquilo que Ele queria cumprir na tua vida. E abandona. Você volta para a imundícia. Se você olhar a história de Jairo, era um dos principais da sinagoga. Era um homem que nunca se renderia aos pés de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, verso 22, assim, um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas a mão para que saia e viva. Fabinho, qual é a tua? Acelerou. A verdade é, aquele homem, por ter muito status, aquele homem, por ser muito religioso, ele não fazia ideia de quem era Deus. Aquele homem, por viver talvez nos altos da sociedade, ele não fazia ideia de quem era Deus. Apesar de ser um dos principais da sinagoga, apesar de ser um homem que se dizia o religioso, o homem de Deus, mas ele não tinha ideia de quem era o Deus que queria mudar a história dele. E aí às vezes você vai pensar assim: o pastor está falando que Deus ele se alegra somente na dor do homem. Não é isso. Mas às vezes Deus ele precisa usar algumas artimanhas para mudar a vida de alguém. E foi o caso desse homem. Esse homem ele falou assim: eu já procurei na medicina, eu já procurei no dinheiro, eu já procurei na religião, eu já procurei em tudo. Agora só tem aquele ali, que é para ser menor que eu, porque eu sou o cara da sinagoga. Aquele ali é um evangelista que está por aí pelas ruas. Mas ele teve que se render aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu rogo, a minha filha, ela precisa da tua graça, a minha filha, ela precisa do teu favor, a minha filha, ela precisa de algo que somente tu tens. Talvez aquele homem, ele nunca se renderia aos pés de Jesus se a filha dele não estivesse doente. Talvez aquele homem nunca entenderia que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nunca diria: Senhor, para aquele simples galileu que passava arrastando multidões e mudando vidas. Você acha que o filho pródigo ele voltaria para casa se tivesse tudo bem? Se fosse só por saudade? Estou com saudade do meu pai, vou lá, vou voltar. Enquanto ele tinha riqueza, enquanto ele tinha tudo, ele esqueceu de tudo. Enquanto ele estava muito bem, ele falou: ei, eu não preciso mais do meu pai, eu não preciso mais de nada. Aquele homem ele só se voltou para a casa do pai, ele só voltou para a casa do Deus Todo-Poderoso, que realmente o amava.
Porque ele se viu no fundo do poço. Porque ele entendeu que a vida dele já não era mais nada. E o que eu quero que você entenda como isso é: não espere estar no fundo do poço para se voltar para o teu Pai. Não espere com que você esteja no leito de morte para dizer: ah, Senhor, agora não tem mais jeito, eu preciso de Ti. Não espere que as coisas fiquem ruins para você se voltar para Deus, né? Eu não quero que você pense que Deus ele se agrada do seu sofrimento. Romanos capítulo 10, versos 31 e diante, vai dizer assim: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós todos. Deus ele não se agrada do meu sofrimento, do teu sofrimento. Não é isso que eu quero que você entenda quando eu falei que esses homens só se renderam aos pés de Cristo por conta de que estavam mal, por conta de que estavam num momento difícil, num momento complicado da vida deles. Mas eu quero que você entenda: Deus ele te ama de uma forma tão grande que ele pegou e entregou o que tinha de melhor. Ele entregou o seu filho para dizer: ei, eu te amo e eu não quero te ver completamente destruído nas drogas, na prostituição, aonde quer que o inimigo está tentando te levar. Eu não quero te ver no fundo do poço para depois você clamar e talvez nem ter mais tempo. A Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É claro que isso é uma parábola e tem um significado para um lugar lá em Israel, mas a verdade é que Deus estava falando com aquele povo. Jesus estava falando com aquele povo. Muitas das vezes porque as pessoas acham que tem muito, vai ser difícil elas entrarem nos céus. Às vezes a necessidade de coisas te faz falar assim: ei, eu preciso de Deus para que Ele venha suprir a minha necessidade. Porque muitos vão dizer: ah, eu não preciso de Deus, eu não preciso de mais nada, eu já tenho dinheiro, eu já tenho fama, eu já tenho saúde, eu já tenho tudo que eu acho que preciso. E às vezes algumas pessoas elas vão passar por momentos e situações completamente diversas para que elas entendam quem é Deus. Deus ele quer homens iguais a Davi. Davi era aquele jovenzinho que, enquanto era nada no meio do monturo, ele dizia: Senhor é o pastor e nada me faltará. O Senhor é quem cuida de mim aonde quer que eu esteja. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Mas Davi também é aquele homem que era o rei de todo Israel, que ainda assim declarava: eu quero ficar na tua casa todos os dias, eu quero viver na tua presença, eu quero cumprir o teu propósito, com dinheiro ou sem dinheiro, com riqueza ou sem riqueza. É isso que Deus ele quer que nós despertemos. Nós precisamos entender, nós estamos chegando ao fim. A minha avó dizia isso, tantas pessoas ouviram isso há anos, só que nada é mais real como nós temos visto hoje, dia após dia, tudo se cumprindo, a palavra se cumprindo dia após dia, dizendo: ei, o fim está se aproximando, o fim está chegando, Jesus está voltando. E se a gente for se ligar e buscar somente as coisas desse mundo, somente os desejos da carne, somente as concupiscências dos olhos, nós simplesmente vamos ficar para trás. Deus ele pode sim te abençoar, te dar riquezas ainda nessa vida, mas Ele está dizendo: filho, filha, esqueça somente o mundo. Lembre-se que eu sou Deus, que posso e quero você um adorador, na pobreza ou na riqueza, ou aonde quer que seja, na doença ou numa vida saudável. Você precisa entender que você precisa dia após dia
continuar servindo ao Senhor. Na favela ou no palácio. Nada pode te afastar do amor de Cristo. Nada pode vencer a Cristo. A morte não pode vencer a Cristo. As traições dos amigos não puderam vencer a Cristo. As situações que Cristo enfrentou não puderam vencer. E Ele te fez muito mais do que vencedor através da cruz do Calvário. No momento em que Ele morreu e ressuscitou, Ele falou: ei, você pode vencer a morte. Ei, você pode vencer as adversidades. Ei, você pode vencer as situações que tentam te paralisar. Você pode vencer tudo aquilo que o inimigo lança para dizer que você não é ninguém, para dizer que você não vai dar certo, para dizer que você tem que se afastar da presença. Você pode vencer, você é muito mais do que vencedor. Você consegue vencer as situações, mas infelizmente a gente vê que as pessoas, dia após dia, elas passam por algumas situações e elas começam a retroceder e dizer: não dá mais para mim, eu não aguento mais, eu estou fraco. Porque infelizmente muitos de nós fomos criados pelo oba-oba. Deus só fala se tiver cheirado a canta. Deus só fala se rodar, sapatear. Se nós nos firmarmos na palavra e entender o que Deus realmente tem para nós, caminharmos dia após dia com Ele, vai fazer toda a diferença. Muitas das vezes nós achamos que é só rodar, e é isso que é a presença de Deus. E não estou dizendo que não é, mas estou dizendo que nós precisamos ter uma mente firmada na palavra, ter uma mente firmada no que Deus realmente tem dia após dia ministrado ao teu coração, dizendo: filho, filha, eu quero mudar a tua história. Mas você precisa ter um culto racional, você precisa ter um culto racional, você precisa ouvir, entender, meditar na palavra, ruminar a palavra e viver essa palavra, porque é ela quem te alimenta, ela quem te sustenta, ela quem muda a tua história. Hebreus capítulo 12, a parte B do versículo 1 e o verso 2 diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Existia uma alegria proposta a Jesus. Era só o rei no trono, mas ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Mas o que eu quero que você entenda nesse versículo é o que aconteceu comigo um dia. Eu, com meu corpo físico, malhado, sarado, resolvi sair do serviço 7 horas da manhã. Falei assim: vou dar uma corrida na Barão até em casa, né? Botei tênisinho e bermuda, parei lá na entrada da Barão, comecei a correr. Não deu 200 metros, o menino estava suando igual hoje. Acho que não vou aguentar não, acho que não vai dar certo não. Mas eu falei assim: não posso parar, vou correr só mais um pouquinho. Já viu quando a gente vai tomar aquele cafezinho para enganar o estômago? Estou com fome, vou tomar um cafezinho, comer um biscoitinho para enganar o estômago. Tem estômago que não é tão enganável, né? Mas aí eu falei assim: vou correr só mais um pedacinho. E estou correndo. E aí eu falei assim: só mais um pedacinho. Mas as pernas já tremiam, o corpo já doía, parecia que eu não ia chegar em lugar algum. Eu falei: não vou correr só mais um pedacinho. Só que ali na academia, ali naquela coisa de água lá. E aí eu estou assim: só mais um pedacinho. Aí eu falei assim: não, vou correr só até o SESI. Aí, na hora que eu estava chegando no SESI, eu lembrei do louvor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Aí eu falei
falei assim, já sei, eu vou cantando. Eu comecei a cantar alto no meio da rua. O cidadão estava sem voz, morto de cansado, e começou a cantar. Aí eu falei assim, é isso aí, é agora, e eu não vou parar. E aí eu fui cantando e correndo, e falando assim, eu vou chegar. E eu estava chegando no César, eu falava assim, se chegar no César eu vou parar. Aí eu falava assim, não, mas eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Falei, vai, eu tô quase chegando, tô chegando. Na hora que eu cheguei no César, parece que entrou uma energia dentro de mim, tão forte, que eu falei assim, agora eu não vou parar mais. Eu ia parar no César, já não vou mais. E eu fui correndo. Aí eu acelerei o passe, cheguei lá na delegacia. Falei, aqui eu não posso correr não, senão vai dar ruim. Mas a verdade é que eu parei e falei assim, foi melhor do que eu pensei, porque eu achei que não ia conseguir. E a nossa vida com Cristo muitas das vezes é assim. A gente precisa todos os dias colocar uma palavra de ânimo dentro de nós. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Ei, isso não vai acontecer comigo. Por mais que muitos tenham se desviado, por mais que muitos tenham parado no meio do caminho, você não vai parar, você vai continuar. Mas é necessário você entender que na hora que o corpo começar a doer, na hora que as pernas começarem a tremer, na hora que as situações começarem a vir adversas contra você, você vai ter que começar a louvar a Deus e falar, eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Está entendendo? Você vai começar a sentir a presença de Deus, porque situações adversas elas vão vir contra você, situações elas vão vir te bater, elas vão vir te massacrar, elas vão vir te acusar e dizer, você não vai chegar, você não vai alcançar, você é fraco, você já caiu várias vezes, você já retrocedeu várias vezes, mas você fala assim, ei, só mais um pouquinho, eu vou só mais uma vez, eu estou cansado, eu estou com preguiça, eu não quero sair para o culto hoje, está chovendo, está frio, está calor, está não sei o quê, mas aí eu vou só hoje, domingo que vem não, na outra semana não, mas hoje eu vou, mesmo fraco, mesmo desanimado, e aí você começa na caminhada, e mais um pouquinho, e aí de repente você vai se sentir fortalecido na força do Senhor, na força do poder dele, da palavra dele. Você fala assim, ei, eu não vou parar mais, agora eu vou continuar nessa corrida, e Deus vai te dar gás para você alcançar e você chegar àquilo que ele te chamou. Aleluia! Você não vai parar, você precisa entender isso. O Senhor, ele te chamou para uma corrida. Começamos com a caminhada. A caminhada na vida cristã, ela é árdua, é difícil, cheia de altos e baixos. Mas num determinado momento, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, corramos a corrida que nos está proposta. Corramos porque nós vamos alcançar. Se ele te chamou para correr, ele está falando assim, ei, filho, você vai chegar do outro lado. Parece que não, parece que você é o mais fraco, parece que você já retrocedeu várias vezes, parece que essa doença, essa depressão, essas situações que você está enfrentando, elas vão te matar, mas se você continuar acreditando, você não vai parar, você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Falei sobre Pedro aqui no outro dia. Tinha tudo para dar errado. O mar estava agitado. A situação era completamente difícil. Mas Jesus veio andando sobre as águas. Os discípulos assustaram, porque a gente se assusta com algumas situações que a gente vê. Só que a gente não entende que muitas das situações adversas que a gente passa dia após dia, elas são Deus falando, filho,
É hora de te mudar de nível. É hora de aumentar a tua fé. É hora de mudar a tua fé. É hora de mudar a tua história. E aí na hora que Jesus vem, Pedro olha para ele, ouve a voz dele, ele diz: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus fala: vem. Pedro andando, enquanto ele focava em Cristo, ele andava. Enquanto você estiver focando em Jesus, você vai alcançar. Enquanto você estiver focando em Jesus, o teu casamento dá certo. Enquanto você estiver focando em Jesus, as coisas vão dando certo. Mas se você desvia o olhar, infelizmente, Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar porque ele desviou os olhos do autor e consumador da fé, Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite, por um determinado momento, um determinado dia, você acabou se afastando da presença do Senhor, desviando o seu olhar, desviando o seu foco daquilo que Deus tem para você. E você entendeu que Deus ele te trouxe aqui para falar: filho, filho, no meio da calmaria, eu quero mudar a sua história. Não é hora de retroceder, não é hora de parar. Por mais que você tenha passado por situações diversas, aflições, problemas adversos, você precisa estar debaixo da potente mão do Senhor para que Ele te proteja. Se você sai da presença, infelizmente, mas se você se lembrar dele, eu dar debaixo da glória e da presença dele, jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho anunciar, o escolhido no ventre da mãe. Eu sei que Deus não ama de mim, não. Há muito. Existe alguém aqui nessa noite? Não há mais tempo para olhar para trás. Alguém entregar sua vida para Jesus? Alguém que entende que é hora de voltar na caminhada, para depois começar a correr e viver tudo aquilo que te foi proposto, tudo aquilo que Deus falou contigo, filho, filha. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o teu quadro, eu quero fazer com que a sua vida seja completamente diferente. Mas se você continuar andando pelo caminho que você está, você vai se perder. Você sabe que é chamado e escolhido do Senhor, mas dia após dia ainda não é a minha hora, ainda não é o meu tempo. Eu fiquei tão ferido no ano passado. Ainda não é hora de voltar. Eu estou dizendo para você hoje, esse é o momento, essa é a hora. Desde o momento em que eu entreguei naquela cruz e disse: está consumado. Foi o momento em que você deveria se voltar para mim. Não importando se você errou, se você caiu, se você falhou. O importante é essa é a hora de recomeçar. Existe alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Talvez você esteja aqui nessa noite
você está na igreja. Aí você diz, eu estou na igreja, eu sigo a Cristo, mas tenho andado tão fraco, que essa corrida que você me comunicou, eu nem me colocaria à frente para tentar. E Deus está falando contigo, hoje é hora de pelo menos se posicionar para começar a correr. Às vezes Deus está falando contigo, filho, você está aí no teu banco, você está aí vindo dia após dia na igreja, mas a fraqueza, ela está te consumindo. As situações adversas, elas estão tentando te paralisar dia após dia. E você está lá, todos os dias desanimando e paralisando e falando assim, eu não sei se dá mais para mim. Eu queria te convidar a vir aqui à frente ou levantar a sua mão no seu lugar e nós vamos, às vezes, situações adversas elas vêm. A fraqueza ela vem, a depressão ela tenta te tomar, as situações vão dizer, não dá mais para você não, a tua casa está destruída, a tua família está destruída. Como é que você vai alcançar alguma coisa se os teus pais não alcançaram? Se existir mais alguém, pode vir aqui à frente.